Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um episódio do Precisamos Falar Sobre. Aqui eu trago conceitos e reflexões que serão importantes na sua jornada rumo à diminuição e até eliminação do sofrimento emocional. Eu sou Neila Verenchuk e o tema de hoje é sobre o sentimento da mágoa. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu vou te contar um segredo, mas já adianto. Não vai ser fácil de escutar, nem de digerir. Mas eu vou tentar aqui ser o mais clara possível para tentar te fazer entender o que realmente eu quero dizer. Também não é a minha intenção aqui criar inimizades, é apenas te fazer refletir sobre esse sentimento que é tão corriqueiro. Topa? Então vem comigo. A mágoa, ela normalmente é vista como algo que é praticado contra nós, onde obrigatoriamente existe um algoz e uma vítima. Hoje nós vamos refletir sobre isso. Vamos destrinchar esse sentimento e a minha intenção é que ao final desse vídeo você mude pelo menos um pouquinho a sua maneira de ver este sentimento. Por que precisamos falar sobre a mágoa? Bem, porque como acontece com tantos outros sentimentos estes que eu também abordo aqui no canal, a mágoa é um daqueles sentimentos que abre a porta para o sofrimento. Sabe, aquele sofrimento que a gente vai colocando embaixo do tapete e que depois, posteriormente, assim, após algum tempo, acaba se tornando prejuízo de alguma forma na nossa vida cotidiana. Este é o sofrimento emocional. Então vamos começar a destrinchar agora este sentimento. Vamos começar pela vítima. A pessoa que se sente magoada, ou seja, a vítima, ela busca evitar o relacionamento com o seu algoz. Por vezes isso acontece porque dói muito forte lá dentro. Por vezes é simplesmente por conta do medo de que a situação que desencadeou esse sentimento doloroso se repita. Compreende? Claro, eu sei que você compreende. Em algum momento da sua vida você deve ter passado por isso. Dificilmente a relação entre vítima e algoz volta a ser a mesma relação de antes do ocorrido. O que gera, sem sombras de dúvidas, prejuízos nas outras relações da magoada com outras pessoas que não seja o seu algoz. Também. Porque essa pessoa, ao se sentir magoada, ela vai se isolando, mesmo que intuitivamente ela vai fugindo de relações com algumas pessoas, principalmente aquelas que têm um jeito parecido com o seu antigo algoz. E então o número de relações da pessoa magoada, ela vai se estreitando e ela vai intuitivamente criando alguns mecanismos de defesas que não são assim tão saudáveis. A saúde nas relações depende sim de ambos os lados. Mas não existe um ditado que diz: o que um não quer, dois não faz? Neila, mas o que isso tem a ver? Vou explicar.
Vamos supor uma situação aqui bem hipotética, mas atual. Digamos aqui que você torce para um determinado partido político e esse partido político ele tem então um candidato cujos ideais, cujas propostas condizem com aquilo que você pensa ser o melhor para o nosso país. Mas você tem um amigo, também hipotético, que torce para um outro político cujos ideais, cujas propostas não estão de acordo com o seu político, ou seja, ele é do lado oposto. E eu entendo que a política é algo que deve sim ser debatida, deve estar na roda de conversas entre amigos, mas de uma maneira saudável. O que cá entre nós nem sempre acontece. Mas então você se depara, numa conversa com este amigo que defende o político do lado oposto, e o amigo defende o ponto de vista dele e você defende o seu ponto de vista. Chega um determinado momento que você se sente ofendido. E eu já vi muitas relações serem rompidas com situações semelhantes. Mas vamos ser sinceros aqui, só entre nós. Para você ter se sentido ofendido com esta conversa, provavelmente o que pode ter acontecido é que você, ao expor o seu ponto de vista, defendendo o seu lado político, você tentou, de uma certa maneira, convencer a outra pessoa de que o seu lado é melhor, de que você está mais correto em defender aquele lado político. E como isso não surtiu efeito, porque o seu amigo, a outra pessoa, ela tem o direito de escolher o lado partidário dela, ela tem direito, livre-arbítrio de escolher aquilo que ela acha que é o ideal. Assim como você escolheu o seu lado ideal. Então, aí surge a mágoa, porque você não conseguiu convencer de que o seu lado é o mais certo. É mais ou menos assim que acontece. E não é só na área da política, não. Quer ver? Quantas vezes você recebeu críticas de alguém e essas críticas te deixaram ressentido, magoado? Mas você chegou a pensar no porquê que aquela pessoa fez aquelas críticas? Uma opção é que talvez ela tenha feito de boa fé. Fez talvez imaginando que assim você conseguisse olhar para uma determinada forma de ser sua ou de agir que te faz mal. Que assim talvez você repensasse algumas de suas atitudes. Ou ainda, ela pode ter feito essas críticas sem nem pensar em como você iria reagir. E no calor do momento, simplesmente falou da maneira que veio à mente e nem pensou como que isso ia surtir, que efeito ia dar em você, assim, sem maldade nenhuma. Ou outra opção também é que ela tenha feito realmente por maldade, ela tenha falado para te deixar para baixo, para te machucar mesmo. E você caiu nessa armadilha. Em qualquer uma das três opções, você concorda comigo que
O sentimento da mágoa surgiu porque você permitiu. Sim, porque você estava envolvido na situação. E foi a maneira como você entendeu o que estava acontecendo que fez surgir esse sentimento. Dificilmente vamos saber com exatidão a intencionalidade das outras pessoas ao falarem certas coisas ou agirem de certas formas. Mas também jamais saberemos se não dermos abertura para o diálogo. Porém, o que acontece é que quando nos sentimos ofendidos, o diálogo se torna realmente mais difícil, porque daí o sangue já ferve, as nossas ideias ficam distorcidas e não conseguimos ter um diálogo razoável. E quando existe o costume da vitimização, então, nossa, se torna mais difícil ainda. Porque a pessoa magoada vai se sentir vítima em inúmeras ocasiões. O que importa mesmo é entendermos que a mágoa é um sentimento criado por nós. Pois, como eu já comentei, o surgimento dela vai depender da maneira como você enxerga uma determinada situação. Situação essa onde você se coloca como vítima. Devemos escolher ver sempre as situações do melhor ângulo. Tá bom, Neila, mas e aí, qual que é o melhor ângulo? Eu respondo para você. O melhor ângulo é aquele que nos faz bem. E olhar sempre todas as situações como se nós fôssemos vítimas, essa com certeza não é a melhor escolha. Se faz necessário compreendermos que quando escolhemos estar na posição de vítima, estamos abrindo as portas para uma avalanche de sentimentos pesados, sentimentos negativos que vão causar danos, por exemplo, na nossa produtividade, porque estaremos estagnados, perdidos naquele sentimento de não sermos capazes de fazer nada. Vai ocasionar danos na nossa evolução, porque estaremos sempre culpando os outros, sem assumir a nossa parcela de responsabilidade sobre as coisas que nos acontecem e, em consequência, sem o autoconhecimento e o aprendizado que aquela situação ocorrida poderia nos proporcionar. Vai causar danos também nas nossas relações, porque passaremos a nos ausentar ainda mais do convívio de outras pessoas. Na nossa energia, porque passaremos a nos depreciar, a nos diminuir cada vez mais e deixar de cultivar uma boa energia, um bom fluxo energético, uma boa vibe, né, para nossos dias fluírem de maneira mais leve e muito mais. Veja que onda mais pesada essa tal vitimização traz para as nossas vidas. Eu tenho uma amiga, aquela mesma amiga que eu já comentei em algum outro vídeo, que me acompanhou no início da minha jornada de autoconhecimento. Ela costuma dizer o seguinte: se vitimizar é ser o algoz de si mesmo. E ela tem razão. Veja, este sentimento, ele compromete os nossos sonhos, compromete o nosso sono, o nosso bom humor
e qualquer outra coisa que se queira realizar, porque no primeiro obstáculo que encontrarmos, então nos veremos como vítima. Agir assim impede o nosso sucesso, porque nós jamais nos veremos como vencedores. Então, minha amiga, meu amigo, escolha ser vencedor e não vítima. O vencedor, ele olha para tudo que acontece em sua vida e entende a sua parcela de culpa. Ele passa pelos obstáculos e extrai deles a melhor lição que conseguir. Como passar a ser um vencedor? Não guardando mágoas, parece ser um bom começo. Entendendo que as pessoas agem da forma como lhes convém, da maneira como elas conseguem, da maneira como elas alcançam. E que você pode escolher aceitar que as pessoas são do jeito que elas são e que não cabe a você julgá-las. Normalmente, o diálogo costuma ajudar muito nessas situações. Você pode escolher ser diferente e aprender sempre. O segredo que eu prometi revelar aqui é: a mágoa, ela é causada por você mesma ou mesmo, e não pelos outros. Porque ela diz mais respeito sobre como você se vê, como você sente e como você entende o que acontece contigo. E não diz respeito sobre como a outra pessoa age. Então, dado o segredo, eu vou encerrando por aqui, mas lembre-se, escolher entre ser vítima ou vencedor está nas suas mãos. Se você gostou do tema que eu trouxe hoje, curta esse vídeo. Para receber mais dicas sobre como eliminar o sofrimento emocional da sua vida, se inscreva no canal ou ainda você pode também me acompanhar nas outras redes sociais. E claro, fica aqui o meu pedido de, se caso você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois assim você estará ajudando a este canal crescer e também fazendo com que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Te agradeço de coração sua companhia até aqui. Abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.